Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 22 de junho. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. O TSE começa a julgar a ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda, as informações sobre o último dia do projeto Imersão, precedentes na prática, no Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo retomou hoje à tarde o julgamento das ações que questionam a implantação do juiz das garantias. O relator, ministro Luiz Fux, prosseguiu na leitura do voto nesta quinta-feira, mas não concluiu. O julgamento será retomado na próxima semana. O ministro Dias Toffoli anunciou que vai pedir vista e se comprometeu a entregar o voto na primeira semana após o recesso do Judiciário. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A discussão chegou ao plenário por meio de 4 ações que questionam a implantação do juiz das garantias. A inovação do juiz das garantias foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. Na prática, a mudança divide a responsabilidade de processos criminais entre 2 magistrados. Um acompanha a investigação e autoriza diligências ainda na fase de inquérito. No caso, o juiz das garantias. E o outro julga o réu na ação penal. A atuação do juiz das garantias se encerra após ele decidir se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Se aceitar, uma ação penal é aberta. Outro juiz passa a atuar e ficar encarregado de ouvir as partes, estudar as alegações finais e proferir a sentença. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. Ao iniciar o voto, o relator ministro Luiz Fux afirmou que, sem estudos aprofundados, não é possível impor ao judiciário uma lei com tantas implicações no sistema criminal. Ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ações. Fux também apontou violação ao Pacto Federativo. Exige, portanto, que as normas do Código de Processo Penal sejam uniformes em nosso país, não havendo espaço para que alguns estados sigam o Código e outros sejam dispensados de observar todas as suas normas. É dizer, se a norma está esculpida no diploma que rege o processo penal brasileiro, ela deve ser observada, sem exceção, em todas as unidades judiciárias do país, sem possibilidade de adequação à realidade local. O relator também observou a necessidade de verificar as características de cada tribunal para a implementação do juiz das garantias. O que se revela absolutamente incompatível com a autonomia regulatória dos estados em matéria de procedimentos é a norma que impõe uniformemente em todo o território nacional a adoção de modelo semelhante que vem sendo desenvolvido na comarca de São Paulo, sem qualquer atenção às distintas realidades das organizações judiciárias do nosso país, que não dispõem dos mesmos recursos tecnológicos. Fux também apontou violação à reserva de iniciativa do Poder Judiciário. Os dispositivos impugnados, ao tornarem obrigatória a criação de um juízo específico para supervisionar os inquéritos, com competência exclusiva, redunda na necessidade de criação de novas varas. Exige o aumento do número de cargos, disciplina competências jurisdicionais e altera a organização judiciária em todos os órgãos do Poder Judiciário do país. Para o relator, a criação de uma classe própria de juiz contraria a regra constitucional que reserva ao STF a iniciativa de lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura.
Então, é o Estatuto da Magistratura que vai remanejar os juízes. Essa é uma garantia da magistratura. Até porque nós temos aí a garantia da inamovibilidade. Na contramão desta exigência, a Lei 13.964 de 2019, ela inobservou tanto a iniciativa privativa do Supremo em matéria atinente ao Estatuto da Magistratura, como a forma exigida em lei para promover alterações pertinentes ao tema. O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, fez hoje uma visita ao STF. A aprovação da indicação dele pelo Senado teve repercussão positiva na Suprema Corte. Repórter Renato Rosa. Pouco antes da sessão plenária, o ministro Luiz Roberto Barroso falou com jornalistas. Ele elogiou o perfil do advogado Cristiano Zanin para compor a corte como novo ministro. O advogado Cristiano Zanin atuou aqui no Supremo em diversos casos, inclusive do atual presidente, com grande competência. Acho que ele preenche os requisitos constitucionais. É uma pessoa extremamente fidalga e a nossa expectativa é a melhor possível. Eu gosto sempre de lembrar que depois que uma pessoa entra no Supremo, ela vive para a sua própria biografia, não vive para a biografia dos outros, não. E, portanto, eu não vejo com grande preocupação o comportamento que ele vai adotar. Aqui a única coisa que liberta é fazer a coisa certa. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, diz que Zanin teve uma carreira brilhante na advocacia e que está certa de que contribuirá para o fortalecimento da democracia constitucional em nosso país. O decano da corte, ministro Gilmar Mendes, disse que o novo ministro é distinto no trato e equilibrado em suas posições e terá uma brilhante trajetória no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a competência e firmeza de Zanin serão qualidades que honrarão a toga, com contribuição jurídica de que precisa a democracia brasileira. O ministro Dias Toffoli disse que, com certeza, Zanin será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil. Para o ministro Luiz Fux, a aprovação de Cristiano Zanin revelou que ele tem competência necessária para integrar a Suprema Corte. O ministro Edson Fachin lembrou que o Supremo volta a ter a composição completa para continuar honrando a missão democrática almejada pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes disse ter certeza de que o Brasil ganhará com a atuação competente e corajosa de Zanin. O ministro Nunes Marques desejou sucesso a Zanin no desempenho da magistratura no STF. E o ministro André Mendonça afirmou que o novo ministro é um jurista preparado e tem muito a contribuir com o sistema de justiça em nosso país. Zanin será o mais novo ministro da Corte, tem 47 anos e poderá permanecer como ministro do Supremo por 28 anos. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. E no encontro com a ministra Rosa Weber, na tarde de hoje, ficou definido que a posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal será no dia 3 de agosto. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preste esclarecimentos sobre uma fala em que atribuiu a Bolsonaro a propriedade de uma mansão nos Estados Unidos. Segundo a petição apresentada ao STF, a casa é do irmão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O pedido de explicações antecede uma eventual queixa-crime contra Lula pelos supostos crimes de injúria e difamação. E a seguir, TSE começa a julgar a ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós voltamos já. Terminou há pouco a segunda rodada do projeto Imersão, Precedentes na Prática, uma parceria do Supremo Tribunal Federal com o Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos chamar o repórter Renato Rosa, que tem mais informações sobre esse encontro. Boa noite, Renato. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O projeto ajuda a promover e compartilhar
experiências e ferramentas desenvolvidas pelo STF e STJ com demais tribunais do país. O foco é buscar novas soluções para favorecer o sistema de precedentes qualificados. Com a unificação desses procedimentos, o Judiciário busca a igualdade de tratamento nas demandas repetitivas e coerência nos resultados. Os precedentes são decisões judiciais que, baseadas em casos concretos, servem de parâmetro para julgamentos posteriores de casos semelhantes. A ideia é que os tribunais criem estrutura administrativa e padronizem o tratamento de recursos repetitivos e sobrestados ou suspensos. Esta foi a segunda etapa do projeto Imersão. A primeira foi em maio. Participaram do treinamento magistrados e servidores dos Tribunais de Justiça do Paraná, Rio Grande do Norte e Sergipe, e também do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. Aqui no Supremo, eles acompanharam desde a entrada dos recursos, o papel da presidência no juízo de admissibilidade, a distribuição aos relatores e a sistemática de tratamento dos recursos com repercussão geral e as novas ferramentas tecnológicas para a classificação de processos com o uso da inteligência artificial. Cadu. Obrigado, Renato. E o Tribunal Superior Eleitoral começou hoje de manhã o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral do PDT contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Glória. O julgamento da AIGE começou aqui no plenário do TSE com a leitura do relatório pelo Corregedor-Geral Eleitoral, que também é o relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves. Depois dessa etapa, a gente teve a palavra concedida aos advogados. Primeiro, o advogado de acusação e depois o advogado de defesa. Foi emitido o parecer do Ministério Público Eleitoral. A sessão foi encerrada por conta do avançar do horário, mas o Tribunal Superior Eleitoral já havia separado 3 datas para fazer o julgamento dessa AIGE em 3 sessões. A gente teve o dia de hoje e já está prevista a retomada, a continuidade desse julgamento para a terça-feira, dia 27, podendo se estender também até a quinta-feira, dia 29. E aí seguem os votos dos ministros, iniciando pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, e finalizando com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Todas as sessões continuarão sendo exibidas ao vivo, tanto aqui na TV Justiça, quanto na Rádio Justiça e também no canal do YouTube da Justiça Eleitoral será possível acompanhar. Para mais informações sobre o andamento da AIGE, é só acessar o site tse.jus.br. E no dia em que teve início o julgamento da ação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o TSE recebeu um grupo de mais de 100 estudantes. 27 alunos da turma de Direito da Faculdade Santa Lúcia, do município paulista de Mogi-mirim, acompanharam a abertura da sessão plenária e a leitura do relatório do caso pelo ministro Benedito Gonçalves. Depois, ainda visitaram o Museu do Voto. Para a gente sempre é enriquecedor, né? Estar visitando um plenário desse porte, porque a gente não tem noção de como é grande, de como tem o mecanismo como é todo, né? Então, na hora que você entra, a gente foi muito bem recepcionado e é uma emoção estar lá dentro, né? A visita de 76 estudantes do ensino médio da Escola Comunitária de Campinas, no interior de São Paulo, integra uma atividade do projeto Ética e Cidadania. Para a gente está sendo fantástico essa experiência, né? Pensando nesse processo eleitoral do Brasil, né? A gente acredita muito no processo. Para os alunos é bem interessante participar e observar tudo isso. A gente entra mais em contato com a política e começa a acompanhar mais, porque até desenvolve um interesse certo, né? Então, acho que foi bem único, eu gostei bastante. Uma oportunidade que pouquíssima gente tem, eu fico muito feliz de poder ter. E eu nunca tinha vindo para cá, então eu tô achando tudo muito diferente, muito legal. O Tribunal Superior Eleitoral e a Universidade de São Paulo firmaram um convênio para melhorar a segurança do sistema eletrônico de votação. O acordo também tem o objetivo de fortalecer a troca de conhecimento entre a universidade e a Justiça Eleitoral. Veja na reportagem de Fábio Ruas. Com a parceria, a Universidade de São Paulo vai avaliar o hardware, o software e o funcionamento da urna eletrônica antes, durante e após a realização do Teste Público de Segurança, o TPS, que vai ocorrer em novembro deste ano.
O objetivo da cooperação técnico-científica entre a USP e o TSE é que sejam identificadas eventuais falhas, vulnerabilidades e pontos de melhoria no sistema eletrônico de votação. O assessor-chefe da Assessoria de Gestão Eleitoral do TSE, Thiago Fini, explica que essa colaboração auxilia no aperfeiçoamento do processo. É um apoio extremamente técnico, especializado que a gente tem da equipe do laboratório lá do LARC, lá da Poli, da USP, para ajudar a gente no TPS, né, para auxiliar. Porque a gente tem aqui uma equipe técnica extremamente especializada, mas é um apoio a mais que a gente tem ainda desses profissionais para fazer o acompanhamento do desenvolvimento do código-fonte. Na verdade, eles têm acesso ao nosso código. E além desse apoio, né, tem também, sempre vai ter o viés de transparência. Esta não é a primeira vez que as instituições trabalham juntas. Em 2021, o Tribunal e a USP firmaram um acordo para troca de conhecimento, atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser aplicadas ao sistema eletrônico de votação. A seguir, seminário internacional realizado pelo STJ discute cidadania plural. Nós voltamos em instantes. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, suspendeu ações contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, por possível incompetência da Justiça Comum. Confira os detalhes com a repórter Marina Campos. A liminar deferida pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca suspende a tramitação das ações penais oriundas da Operação Caixa de Pandora contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. A operação foi deflagrada em 2009 pela Polícia Federal para investigar esquema de distribuição de recursos ilegais a agentes públicos do governo do DF. Ex-deputado federal, ex-senador e ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio ocupou o cargo de governador por um pequeno período em 2010. O político se tornou réu em 10 das 17 ações penais instauradas na Justiça Comum do Distrito Federal em decorrência da operação. Em um desses processos, após um dos réus ter obtido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral, a defesa do ex-governador pediu a extensão dos efeitos da decisão judicial. O pedido, contudo, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo o TJ, apesar da conexão entre os crimes apurados, os réus integravam núcleos distintos da organização criminosa. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o próprio magistrado de Brasília declinou da competência para a Justiça Eleitoral em 2 outros processos. Além disso, o ministro ressaltou que, especificamente sobre as ações referentes à Caixa de Pandora, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer a prevalência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento. O mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma do STJ. Seminário internacional realizado pelo Superior Tribunal de Justiça discutiu cidadania plural com foco nos direitos das pessoas LGBTQIA. Jéssica Castro tem as informações. Em parceria com a Embaixada da Suécia e o Instituto Inovare, o STJ realizou o Seminário Internacional Igualdade e Justiça, a construção da cidadania plural. O evento propôs uma reflexão sobre o papel do Poder Judiciário na consolidação dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Na abertura, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, relembrou as principais lutas dessa população na busca de direitos fundamentais e relembrou importantes decisões do tribunal sobre o tema. Esta é uma luta histórica. É uma luta por igualdade e justiça. Coube à justiça, aliás, tanto aqui como acolá, o protagonismo na pavimentação dos caminhos afirmatórios da igualdade e da cidadania, fundados nas diferentes condições e orientações sexuais, bem como na identidade de gênero. A trajetória, sabemos todos nós, é longa e o caminho, por vezes, pedregoso. Sigamos, contudo, com a alma elevada e, sobretudo, conscientes da importância dos valores que nos unem. Igualdade e justiça. A embaixadora da Suécia, Karen Wallenstein, destacou que as nações e seus poderes têm avançado na consolidação de uma sociedade mais igualitária.
Todos devem desfrutar plenamente dos direitos humanos, independentemente de sexo biológico, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. O professor de Direito Constitucional Daniel Sarmento, representante do Instituto Inovari, também participou da abertura do seminário e destacou o compromisso do Poder Judiciário com a defesa dos direitos humanos e da liberdade sexual. Quando pessoas são discriminadas por conta da sua orientação sexual ou da sua igualdade ou da sua identidade de gênero, a gente tem uma seríssima violação à igualdade e à dignidade humana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu uma palestra a respeito dos temas pluralidade e diversidade, destacando a previsão constitucional dos direitos humanos e ressaltando a importância do Poder Judiciário no combate à homofobia. E um Estado democrático de direito, ele só se faz realmente democrático e de direito se as vozes são ouvidas e, mais do que isso, se aquilo que é a vontade da nação se faz presente no nosso texto constitucional. O seminário destacou as jurisprudências brasileiras a respeito da afirmação de direitos para a população LGBTQIA+, por meio de diversos painéis de debate que abordaram temas como diversidade, identidade de gênero, liberdade de expressão e o protagonismo do Poder Judiciário na afirmação da cidadania plural. O evento contou também com a participação de professores, ativistas de direitos humanos, profissionais da imprensa e artistas convidados. Na ocasião, foi lançada a segunda temporada da ação Transformando Direitos, um projeto do STJ que apresenta vídeos abordando os precedentes do Judiciário a respeito de temas como casamento homoafetivo, adoção e a garantia de direitos previdenciários para pessoas LGBTQIA+. O evento completo está disponível no canal do STJ no YouTube. E só reforçando o Seminário Internacional sobre Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Computadores que eram usados no Tribunal Superior do Trabalho foram doados para projetos sociais da capital do país. Confira na reportagem de Rafael Oliveira. Ao todo, vão ser doados 900 itens de informática. Os equipamentos serão destinados à Secretaria de Justiça e Cidadania, órgão do governo responsável por projetos sociais de inclusão digital no DF. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, a doação é uma maneira de o Poder Judiciário devolver à sociedade o investimento que ela faz nas instituições públicas. É uma grande alegria, sem dúvida. Não é? Como instituição pública, nós nos irmanamos com o governo do Distrito Federal na promoção do acesso aos meios digitais e, por aí, a incrementar o desenvolvimento das habilidades pessoais, as potencialidades desses jovens e dessas jovens, que muitas vezes precisam apenas de uma oportunidade. Não é? Nossas crianças e adolescentes são, sem dúvida, talentosas, criativas e precisam de que alguém confie nelas e lhes oportunize o desenvolvimento pleno das suas potencialidades. Os computadores vão ser destinados a programas voltados para crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social. Segundo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a iniciativa vai beneficiar milhares de jovens. Onde as crianças procuram muito, os adolescentes procuram de forma direta, onde eles têm acesso à internet, onde eles podem se comunicar, fazer seus deveres de casa, fazer suas pesquisas. Isso tudo vai ajudar muito a comunidade mais carente do Distrito Federal. Então é só agradecimento nesse momento. As máquinas faziam parte do acervo do TST, que passou por uma política de substituição dos equipamentos. Este ano, o tribunal já doou outros 1.390 itens de informática a instituições do governo do DF. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.